Será que dá? Então tá. Boa noite a todos. Conforme o Rui comentou, o nosso tema é Império dos Sentidos, que foi proposto que eu falasse hoje. E quando nós falamos em sentidos e religião envolvido, geralmente lembramos da visão que queremos ter um carro bom. Eu quero ter um carro bom. Queremos ter uma casa boa. Que nós cheguemos em casa e nos sentimos confortáveis. Lembramos da comida, aquela picanha gostosa, um aipinzinho frito, um arroz com feijão, uma farinha. Lembramos do sexo também, que se fosse ruim, não teríamos filho, né? Depois de 18 anos pela frente, aguentando. Sempre que envolvem sentidos, nós lembramos desses assuntos básicos. E durante anos eu carreguei duas questões. Esta é uma casa que todas as religiões ela aceita. Qualquer credo está aqui dentro. Eu sou espírita. E durante a minha jornada como espírita, sempre teve duas questões que eu me perguntava, e eu demorei para poder achar a resposta. E ainda não sei se achei a resposta correta, mas já já achei um norte. A primeira, quando eu lia os livros, quando eu assistia as palestras, quando eu ouvia as palestras, eu sempre pensava, se o fulano tivesse aqui, era para ele. O ciclano tinha que ouvir isso aqui. E eu demorei anos para entender que era para mim. Tudo que eu lia era para mim. Tudo que eu escutava era para mim. E aí eu parei. Antes disso, eu vivia querendo falar com os amigos de espiritismo. O livro e aquele livro. Aí eu parei, porque eu entendi que eram ferramentas para eu aperfeiçoar o meu espírito. E durante anos eu me perguntei, mas se Deus deu essas questões dos sentidos para nós, qual o problema de usar? Eu carreguei muito tempo essa pergunta. Qual o problema do sexo? Qual o problema de comer até abrir o cinto? Qual o problema de eu querer ter um carro bom? Ter uma casa boa? E querer me sentir confortável? Qual o problema? O problema é que nós, no nosso dia a dia, temos essas questões que Deus nos deu, são ferramentas para atingirmos os nossos objetivos na vida. E nós ficamos escravos das ferramentas. Esse é o problema. Nós não conseguimos encontrar o caminho do meio na nossa caminhada. Em que sentido? Um carpinteiro usa o martelo, é uma ferramenta para construir uma casa. Ele precisa da ferramenta para chegar ao objetivo final, que é a casa erguida. Mas se o carpinteiro passar a vida preocupado com o martelo, se o martelo é bonito, se ele é o maior martelo, se é o que melhor prega, se ele está polido, ele não vai construir casa nenhuma. E vai chegar ao fim da vida, ele vai olhar para trás, ele não construiu nada e só se preocupou com o martelo, só com a ferramenta. Mas daí podemos nos perguntar o que isso tem a ver com o espiritismo e o nosso cotidiano, o dia a dia de nossa vida. Qual o problema que essas questões trazem para o nosso espírito? São ferramentas do mundo, que nós não vamos encontrar elas no mundo espiritual. Nós, espíritas, conhecemos o mundo espiritual através do livro O Livro dos Espíritos, que é um livro que Allan Kardec, no ano de 1857, ele lançou o livro. Ele fez inúmeras perguntas e recebeu as respostas de médiuns que ele perguntava para os espíritos como é que era a vida depois da morte, o que tinha, o que não tinha. E uma das perguntas que ele faz, como é que era o sexo dos espíritos? E eles respondem, o espírito, depois de desencarnado, não tem sexo. Então o sexo é uma ferramenta do mundo. Ele pergunta sobre alimentação e eles dizem, a alimentação não é como a de vocês pensam aqui. Então a alimentação que nós temos é uma ferramenta do mundo carnal. A questão de habitação também é diferente do nosso mundo. São ferramentas que Deus nos deu. Claro que quando nós pensamos e que nós não podemos ser escravos das ferramentas, não quer dizer que o nosso desapego é não tomar banho porque eu sou desapegado da matéria. Não, isso é relaxamento. Não é que eu vou andar com roupa rasgada porque eu não sou apegado. Não, é relaxamento isso aí. Se Deus nos deu essas questões, são ferramentas que nós temos que ter cuidado. Mas por que não ficar escravos da ferramenta?
Vamos tentar fazer uma alegoria aqui, bem simples. Quando o jovem, vamos imaginar uma pessoa que do 0 aos 18 anos era como se ela estivesse no mundo espiritual. Chegou nos 18 anos, ela tem que encarnar. Nós aqui no nosso mundo temos que servir o quartel, os homens. Então o homem vai lá e serve o quartel. Imaginemos que o quartel seria um paralelo a estar encarnado. O que ele aprende no quartel lá? Ele vai aprender hierarquia, a respeitar os superiores, vai aprender disciplina, vai aprender responsabilidade com horários, com seus deveres, assumir compromisso, e passa o tempo do quartel, o rapaz recebe a baixa e vai para casa. Vamos dizer que ele morreu, voltou para casa. Imaginemos que esse rapaz, em vez de pegar todas as ferramentas que ele aprendeu, a disciplina, a respeitar os outros, a hierarquia, e usar essas ferramentas no mundo que ele está agora, profissional, com a família, com os amigos, ele continua apegado ao quartel, mas ele não está mais no quartel, ele não faz mais parte daquele mundo. E aí no domingo, em vez de aproveitar a família, ele vai lá ver o pessoal hastear a bandeira no quartel. Mas ele não faz mais parte daquele mundo, ele não é mais do quartel. Por que essa comparação? Porque se nós ficarmos apegados às ferramentas que Deus nos deu, quando nós desencarnarmos, em vez de aproveitarmos o que o mundo original, que é muito maior e melhor que esse nosso, tem, nós vamos ser aqueles espíritos que ficam obsediando os outros porque querem aproveitar o sabor da cerveja ainda. Não que não possa beber, não vamos fazer aquela falsa hipocrisia aqui, o moralismo, não é isso. Mas não podemos ser escravos das coisas. Porque depois de desencarnar, eu vou querer ficar usufruindo coisas que o mundo espiritual não tem. Aí eu começo a ficar em volta dos encarnados, porque eu preciso sentir aquelas sensações que só o encarnado sente. Mas eu não sou mais encarnado. Aí eu fico obsediando o encarnado. Até que o dia o encarnado vem aqui num centro espírita para pedir um atendimento, porque tem alguma coisa estranha que a vida dele não anda. É o obsessor que está incomodando ele. Vai ser feito o desligamento e eu vou ter que procurar outro para eu ficar perto e sentir as sensações. Como achar o caminho do meio? Vejam que todas as questões que Deus nos dá são ferramentas para atingirmos o nosso objetivo de espírito encarnado. Mas como saber o nosso objetivo? Cada um aqui tem o seu. Quando formos dormir, que nem o Cristo nos ensinou, nos encerrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e falarmos com o Pai, perguntem para Ele, o que eu tenho que fazer aqui? E geralmente são pequenas missões. Não viemos aqui, que nem o Chico Xavier, fazer uma grande obra na doutrina espírita. Nós viemos fazer pequenas missões particulares na vida de cada um. Recuperar os erros com aquele familiar que numa outra vida eu ofendi. Falar um pouco menos mal dos outros. Um pouco menos, daqui a um pouco a gente chega no ponto de não falar mal de ninguém mais. Mas vamos começar devagarinho. Eu vim ser um pouco menos mentiroso. Eu vim ser um pouco mais responsável. São questões simples do dia a dia que nós viemos aprender. E essas sensações do mundo são as ferramentas que Deus nos deu. Mas são ferramentas. Não podemos viver para as ferramentas têm que viver para nós. Então procurem ter o melhor carro, mas se baterem no nosso carro, não vamos entrar em desespero, é só um carro. Vamos ter a melhor casa que nós pudermos. Mas se não conseguirmos aquela casa do nosso sonho, de 2 andares, com elevador, e o piso porcelanato, polido, não vamos entrar em depressão porque não temos essa casa maravilhosa. Vamos aproveitar as ferramentas que Deus deu. São ferramentas para chegarmos ao nosso fim. E quando orarmos a Deus, de noite, com a cabeça no travesseiro, perguntando qual o meu objetivo aqui, todos receberemos a resposta. Lembrem que o Cristo nos falou, o que pedirdes ao meu Pai orando, Ele vos atenderá.
Podemos fazer inúmeros pedidos, entre eles, qual o nosso objetivo aqui? E vejamos como é bom comer. Eu gosto. Será que eu não tenho vários familiares que foram pessoas que eu ofendi numa outra vida? Eu tenho débitos com as pessoas. E um dos débitos é saber conviver bem para sanar ele. Fazer uma janta em família. A janta serve para isso. Reunir a família em volta da mesa, conversar, dar risadas. E fazermos o esforço de, durante a reunião, não falar mal daquele que não está. Isso é importante. E aproveitarmos as companhias que estão ali. Se nós fizermos o esforço de ler o Evangelho, sempre que o Cristo vai reunir os apóstolos, eles estão comendo, estão conversando. Mesmo depois que o Cristo desencarna e ele reaparece depois para Simão Pedro, quando ele pescava, eles se reúnem para comer um peixe. Era uma ferramenta de reunião. É uma ferramenta de reunião. O carro é uma ferramenta para deslocarmos para o nosso trabalho. Vamos procurar ter aquele carro com ar-condicionado. É óbvio, calor de rachar a cabeça aí. Se der, melhora. Direção hidráulica, banco em couro. Claro que vamos ter se pudermos. Mas é uma ferramenta, não vamos ser escravos da ferramenta. Não vamos ouvir o nosso filho nos chamando para brincar. Não, mas eu tenho que polir o carro porque hoje é dia de polir o carro. Deixa o carro para o lado, vai brincar com o filho. Vem ouvir uma exposição, mas são ferramentas para usarmos no mundo. Vamos aproveitar essas ferramentas que Deus nos deu e vermos quais as nossas pequenas tarefas que temos que agir e aperfeiçoar o nosso espírito. A vida é uma passagem rápida. Eu estou hoje em dia com 40 anos. Eu olho aqui alguns que eu vejo com certeza são mais velhos que eu e podem dizer: a vida passa rápido. Não vamos viver escravos das ferramentas naquela loucura. E aqui eu vou dizer, bem de sinceridade, assim, bem do fundo do coração, uma época eu botei na cabeça que eu queria ficar rico. E eu esqueci tudo na minha volta. A família, a própria doutrina espírita. Eu larguei tudo, só vi aquilo. Eu não sei como é que a minha esposa me aguentou. Mas graças a Deus, eu lembro até hoje, eu estava sentado na cama um dia, lendo, e eu ouvi uma voz falando comigo: tu vai viver a tua vida assim? É assim que tu vai passar toda a tua existência? E aí eu me despertei para o mundo. Voltei a frequentar a casa espírita. Entendi que o trabalho era só uma ferramenta para o sustento do lar, ou ajudar no sustento do lar. E que o importante é, dentro do meu trabalho, dar o melhor que eu posso. Mas é uma ferramenta. Onde após o meu trabalho, eu posso me dedicar ao livro dos Espíritos, que eu gosto, ao Evangelho, à casa espírita, à família. Porque o primeiro local de transformação do espírito é a família. Eu posso ser uma rica pessoa no centro espírita, ser aquele irmão que quando entra assim, chega a fechar o olho, bem-vindo. E ser um inferno em casa, não adianta. Que eu não venha no centro espírita, mas seja uma excelente pessoa em casa. É o primeiro local que Deus nos deu para sermos boas pessoas. E eu estou aqui falando, a minha esposa está aqui ouvindo. Se eu errar, ela me pega em casa. Não é fácil. Mas é o primeiro local nosso. É o lar. E aproveitar as ferramentas que Deus nos deu, que aguçam os nossos sentidos, para fazer o melhor que pudermos dentro de casa, depois no trabalho, na convivência em sociedade, no centro espírita. Mas sempre lembrando, são ferramentas que Deus nos deu. Não vamos ficar escravos das ferramentas. Eu fiquei uma época escravo da ferramenta e graças a Deus eu agradeço. Consegui ficar livre disso e hoje consigo ver, era uma ferramenta. Estamos nos encaminhando, graças a Deus, uma caminhada melhor. Mas então eu sei que todos querem ser atendidos, não vieram me ouvir e sim ser atendidos. Essa é a pequena mensagem da noite, relativa aos sentidos. Lembrando, todos os nossos sentidos
São pontes, são ferramentas, são utensílios que Deus nos deu para atingirmos o objetivo final da nossa vida, que é o aperfeiçoamento do nosso espírito. Todos estamos aqui para aperfeiçoarmos nosso espírito em algum ponto. Quando colocarem a cabeça no travesseiro, como eu faço? Peçam a Deus, o que eu tenho que melhorar? Vai vir a resposta. E certamente na resposta, uma dessas ferramentas que os sentidos nos dão será útil para cada um de nós chegar ao nosso objetivo. Muito obrigado pela oportunidade à noite e que Deus abençoe a todos.